às vezes é melhor você estudar um pouquinho a cada dia do que você estudar um dia, tipo, 10 horas por dia e chegar o momento do ano que você não consegue, não aguenta mais. Já aconteceu muito isso comigo, assim, de estudar muito no começo do ano porque tá muito animado, tá aprendendo muita coisa, não sei o que, não sei o que. Aí chega no meio do ano, você não aguenta mais. Você quer desistir, você quer, sabe, quer fazer outra coisa, quer entrar no SISU 2 para outro curso, sabe? Então, não vale a pena, tem que realmente fracionar o estudo, é realmente que eu vejo que mais dá certo, assim. E aí, temos uma aprovada em medicina na UFRJ. Uau! Ai, tô muito feliz. Parabéns. Nossa, é difícil o UFRJ, hein? É, foram muitos anos de tentativa. Muitos. Você é do Rio mesmo? Sou daqui da capital. Aí, né, foi maravilhoso, porque passei aqui pra perto, né, não preciso me mudar. Porque por medicina eu iria pra qualquer lugar, assim, de boa, sabe? Mas passei pra cá, então foi maravilhoso. Que Olha tô perto de só. Nossa, casa. porque eu imagino que você cresce vendo a UFRJ, medicina na UFRJ, e olha só. E sim, a gente da minha família já estudou lá, tipo, outros cursos, né? Daí eu ficava, nossa, deve ser muito legal, deve ser muito bom. E aqui eles gostam muito, né, daqui. Tipo, muita gente estuda só pra essa faculdade, quer muito essa faculdade. Então, é uma realização mesmo, um sonho realizado totalmente. E me conta como foi o caminho para passar. Então, o caminho foi bem longo, muito longo. Eu tentei medicina por 7 anos, então eu tenho 24 anos hoje. E o único ano que eu saí do cursinho, que eu fiz cursinho por 6 anos, né, eu consegui passar. Foi o ano que eu saí, que eu decidi estudar por questões, por provas anteriores, né, que eu peguei essa ideia do sniper de questões. Eu consegui ser aprovada. Foi o único ano que minha nota, tipo assim, conseguiu competir, sabe? Porque nenhum dos outros anos a minha nota era suficiente até pra lista de espera, sabe? Não dava nem pra sonhar com medicina, assim. E eu fiquei um tempo, assim, de 2018 até 2021, eu fiquei com a nota praticamente a mesma, assim, oscilando super pouquinho, sabe? Entre um ano e outro. Num platô, né? Basicamente. E aí, em 2022, eu falei, não, gente, tem alguma coisa errada, porque eu tô estudando muito, eu estudava muito, muitas horas de cursinho, de aula, e não tava dando certo. Então, tinha que mudar, tinha que sair daquilo, né? Demorei muito para perceber, mas quando percebi, saí, mudei e deu certo. Eu fico Finalmente. me perguntando assim, se lá no cursinho que você fez, eles nunca te falaram assim, olha, você já tá boa, você já viu tantos assuntos, não assiste mais aula, sai do cursinho, vai fazer provas, ninguém nunca. Eles querem que você fique lá, né, pagando para sempre. Eles não falam não, assim, pelo menos no meu, eles falaram, tipo, falava só para ir mais aula, né? Eles te dão a opção de você ir mais às aulas ainda e fazer mais coisas do cursinho, né? Consumir mais ainda lá, né? Então eu nunca tinha me deparado com essa possibilidade. E como eu estava muito tempo no cursinho, tipo, tinha esse negócio de você se sentir confortável ali naquele ambiente já tá acostumado. Eu fiz cursinho tanto presencial quanto online, né? Eu variava de ano para ano, assim. Mas os dois me davam esse conforto de, poxa, eu já tenho tudo pronto aqui, sabe? Já tem todo o material que eu preciso usar, que eu preciso fazer, então era uma zona de conforto que eu tava, assim. E sair disso foi difícil, mas foi muito necessário, muito. Com certeza. Sim, interessante isso você falar, então já tinha tudo pronto, o material, você não precisa planejar nada, não precisava Não pensar no que precisa. você ia fazer. E você não confronta os seus erros, né? Porque assim, tá, você errou, mas daqui a pouco você já tá na aula e você já esqueceu do simulado que teve, sabe? Você tá na aula, começa de um outro assunto, e os erros que você erra no começo do ano vão ficando para trás, assim. E você só vai se deparar com eles de novo na prova, sabe? E você estudar por questões como eu estudei é muito mais, sim, desafiador, porque você vai enfrentar seus erros ali. Você tem que enfrentar seus erros muito mais que seus acertos. Então, é difícil ter essa saída, assim, de mentalidade do cursinho pro estudo sozinho, sabe? Mas foi muito bom pra mim. Muito, muito.
Então, no fim desse último ano anterior, ou então quando saiu o resultado, você pensou, não, eu vou estudar de uma forma diferente. E aí, você, por exemplo, viu os vídeos no YouTube sobre isso, você decidiu se arriscar nesse método por questões por provas antigas. Isso? Exatamente, assim, e foi, assim, em 2021, quando eu vi minha nota do Enem, eu já sabia que eu não tinha passado, eu, tipo, calculei minha média tava, tipo, 750, por aí, assim, não dava pra nem lista de espera, nem nada, então eu já sabia que não tinha passado, e aí eu fiquei super mal, fiquei super desanimada, porque acho que foi o ano que eu mais estudei, 2021, de horas, assim. Foi um ano que eu me dediquei muito e tinha feito tudo que o cursinho mandava, tudo, tudo, tudo. Então, eu fiquei super mal no final do ano. E aí, eu tava, tipo, no YouTube, e aí eu vi vídeo seu, falando sobre as provas. Eu já te seguia no YouTube e tal. E aí que eu comecei a pensar sobre isso, sobre todos os meus erros nesses anos, e que o cursinho era um deles, infelizmente, pra mim, sabe? No meu caso. Não tava dando mais certo. E aí você decidiu, vou me jogar aqui nesse método diferente. Exatamente. Eu falei, não, eu vou assinar o Sniper, porque eu assim, maratonei vários vídeos seus do YouTube e falei, é isso, sabe? É isso que eu tô errando. E aí eu peguei, assinei e maratonei os vídeos lá também. Em uma semana já tinha visto tudo. Fiz eu tinha um caderno só de anotação de estratégia de prova, assim, eu gosto de anotar no papel, né, assim. Então eu anotava tudo, toda a minha linha do tempo, tudo certinho assim. E aquilo lá me motivou bastante, assim, e eu falei, não, vou arriscar nisso porque desistir pra mim não era uma opção, sabe? Por mais que eu tivesse muito tempo tentando, assim, e eu pensava muitas vezes em desistir, no final das contas eu nunca desistia, eu sempre voltava pros estudos, então eu falei, eu tenho que tentar, pelo menos tentar, sabe? Certo. E aí, como foi você começar? Porque aí é aquilo que você falou no começo. Você não tem tudo mastigadinho para você. Você tem que montar o seu cronograma, você tem que montar, por exemplo, no Sniper, sua linha do tempo, seu planejamento. E como foi? Assim, dá aquela insegurança, né, de tipo, nossa, eu não tenho um amparo, né, de professor aqui comigo e tal, falando o tempo todo. Mas eu peguei e fiz um caderninho, né, eu tinha um espaço só para isso, só para anotar e estratégias. E eu organizei da seguinte maneira, que eu ia estudar por provas anteriores, e que conforme o tempo fosse passando, eu ia fazer cada vez mais provas. Então, eu ia focar, no começo do ano, eu foquei muito em corrigir mesmo meus erros ao máximo, sabe? Independente do tempo que fosse levar para corrigir aquela prova. Eu tinha que corrigir direitinho. E essa foi um pouco da minha estratégia, né? E depois, quando foi chegando no final do ano, eu fui fazendo mais provas, provas. E foi basicamente essa minha estratégia, bem simples, bem crua, né? Assim, é bem isso, assim. Só que eu fui adaptando ao tempo que eu tava. Às vezes eu tava mais avançada, eu fui fazendo mais. Tava mais cansada, fazia menos, né? E quais provas você fez? Eu fiz as do Enem, principalmente. Foi meu foco, sabe? Foi meu foco. Eu decidi focar numa prova, assim, mas fiz outras provas também. Foquei muito no Enem, eu fiz muitas provas do Enem PPL. Fiz muitas da FUVEST, quase todas da FUVEST. Fiz várias da VUNESP, da banca VUNESP. Então, Unifesp, FANEMA, FAMEP. Fiz algumas do Mackenzie, poucas do Mackenzie, mas fiz algumas. E fiz algumas da URGS também, que você falava que era boa, e eu peguei e resolvi fazer algumas. Mas foi basicamente isso, assim, eu não acho que eu consegui fazer centenas de provas, né? Não, sabe, eu fui no meu ritmo, não consegui fazer uma quantidade, sabe, extraordinária de provas, mas deu certo, né? Então. Sim, com certeza. Então, em vez de focar em quantidade, em anos e anos, você focou em qualidade de correção e não deixar passar nada Com em certeza. fundo em cada erro. E aí você, por exemplo,
lembrei como você fazia. Você errava uma questão, digamos, e aí você aprendia a resolução, às vezes voltava na teoria. Era isso? Como era? Então, eu fazia assim, eu fazia a prova direitinho, fazia com lo-fi, sabe? Fazia de boa a prova. Terminava as questões da prova, eu já ia corrigir, tipo, só ver o que eu tinha errado, assim, rapidamente, vendo a resolução, né? E só no outro dia que eu ia corrigir realmente com exercícios, e quando era necessário eu voltava na teoria, né? Então, quando eu sentia que eu não sabia um conteúdo, muito mais conteúdo, assim. Então, eu voltava, ia para o YouTube. O YouTube, assim, foi minha ferramenta, assim, de estudo de teoria. E grátis mesmo, sabe? Eu só assinei uma plataforma de humanas no YouTube, mas fora isso, tipo, totalmente gratuito, assim. Peguei tudo do YouTube mesmo. Às vezes assistia em 2 vezes o conteúdo, pra ir mais rápido, sabe? Às vezes não dava porque tinha professor que fala muito rápido, né? Mas quando dava, eu colocava 2 vezes. E eu geralmente não anotava. Eu não anotava, eu fazia flashcards no Anki do assunto que eu estava vendo. Então, para mim, a anotação não estava mais resolvendo, porque eu acho que eu perdia muito tempo anotando, sabe? Às vezes eu parava a aula para anotar. Então, para mim, não fazia sentido. Então, eu preferi só usar o Anki mesmo, e enquanto estava vendo a aula ou depois. E foi isso, assim. E fora isso, era só questão. Fora erro de conteúdo, era questão, 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 questão. Às vezes colocava para fazer questão, tipo, de um tempo depois, assim, não fazia na hora, sabe? Para relembrar o conteúdo mesmo, né? Não ficar uma coisa, tipo, só naquele dia. Quando eu tava errando muito o conteúdo, fazia outro dia também, de questões daquele assunto. Então foi basicamente isso que eu fiz. Então você tentava, assim, não deixar passar, sabe? Um assunto diferente de outros anos em que você falou até que você fazia o simulado, que é muito comum, né? A gente faz o simulado e aí depois já tem aula de novo, um monte de coisa, e aí, e aquele simulado lá, e aquela questão? Então, Pois é. então agora não. Cada questão tinha sua correção e às vezes você falou até que fazia umas questões extras desse assunto. Isso mesmo? Sim, eu fazia questões extras quando eu sentia necessidade, assim, quando era assunto recorrente, realmente, que caía muito e que eu estava errando muito. Porque tinha conteúdo que eu errava, tipo, por falta de atenção ou por falta de treino, né? Era vários exercícios, assim. Às vezes separava até dias específicos para estudar aquela matéria, fazer mais exercícios ainda, né? Então, foi isso. E, assim, no cursinho era exatamente assim, porque você tem muita aula, então não dá para você ficar corrigindo de boa o simulado, é um pouco mais complicado. Então, às vezes, você está embolado, cheio de matéria atrasada, cheio de aula para fazer, para ir nas aulas, e acaba que você vai deixando alguns simulados para trás. E aí são erros, né? São erros que você tem que você poderia aprender, né? Foi uma coisa que eu mudei, né? De mentalidade, assim, foi encarar os erros como uma maneira de aprendizado, não de negativo, e sim de positivo. É mais uma coisa que eu posso aprender, né? Então, eu não tinha muito isso no cursinho. No cursinho, eu acabava nem corrigindo direito alguns simulados. O foco mais em aula e aula, 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 para você ficar bem preso ali, né? Exatamente. E no ano anterior eu tinha feito um cursinho que, assim, não tem nada contra, foi um cursinho que já me ajudou muito, sabe? Mas era, tipo, o dia inteiro de aula. Dia inteiro de aula. E depois só sobrava tempo, período da noite para estudar. E era muita matéria para estudar, sabe? Então, assim, eu não tinha nem tempo para respirar. Então, foi bem cansativo. E, assim, quando chegava um simulado, depois de simulado, que era, tipo, no final da semana, eu só queria descansar, dormir, sabe? Porque eu não aguentava nem corrigir o simulado, às vezes. Ficava tão cansada que só dormia. Então, é uma coisa bem complicada. É muito foco em aula, aula, aula. E pra mim não tava dando mais certo. Sim, e assim, imagino, então, nesses anos de cursinho que você estudava muito mais, tinha muito menos tempo livre para descansar, por exemplo. E nesse ano que você focou mais em questões, como foi? Esse ano foi bem mais tranquilo no quesito de horas estudadas, assim. Eu estudava basicamente 4 horas e meia por dia.
de questões, de Uau! provas. Mas eu estudava todos os dias, sabe? Assim, claro que tinha dias que não dava, tinha dias que aconteciam algumas coisas, não dava para estudar. Mas eu consegui manter um ritmo muito bom de estudos ao longo do ano inteiro, assim. Porque eu estudava poucas horas. E a cada hora eu sentia que eu aproveitava muito. Sabe quando a gente que aprendeu um assunto? Eu sentia que eu aprendia. Então, era assim, muito proveitoso cada minuto. E sobrava muito tempo. Assim, foi o ano que eu mais consegui dormir, assim, de todos, assim, que eu tive um sono muito direitinho, né? Podia acordar a qualquer horário, então eu tinha um sono bem reguladinho, sabe? Acho que foi o único desses todos esses anos que eu tive um sono bom, assim. É claro que não foi 100% maravilhoso, eu tive muitos problemas, mas comparado aos outros anos, foi um ano bem, assim, bem mais de boa de estudo, sabe? Então, 4 horas e meia. Uau, adorei. 4 horas e meia, então você tem super tempo. Específico, né? Super tempo assim para dormir, né? Básico, necessário, que às vezes não falam pra gente isso, quanto é importante dormir para você aprender, para você ter energia para estudar. Então, para dormir, imagino assim que você fazia exercício, ia pra praia, via uma série, então era mais tranquila essa rotina. Sim, nossa, eu vi série pra caramba, vi coisa pra caramba, assim. É, eu sentia que eu tinha, sabe, bastante tempo ao longo do dia, né? Até porque eu não ficava vendo tanta aula, assim. Quando eu via conteúdo, era rápido, sabe? Era tipo 2 vezes velocidade, ou, às vezes videoaula bem rapidinha. Já conseguia entender a matéria, né? É claro que eu tinha uma base já, mas eu acertava bem menos, sabe? E eu fui aumentando meus acertos, assim, né? Muito doido isso. Mas foi um ano bem tranquilo, assim, no quesito de horas estudadas. Foi bem melhor. E os seus acertos, então, como você falou, foram aumentando. Isso. E assim, no começo, imagina, lembra lá no começo, quando você começou provas e você errava mais, assim, por exemplo, você ficava assim, se perguntando, ai, será que tá certo? Será que deveria voltar pro cursinho? Ou não, você já entendeu, errar é o caminho e vamos em frente nesses erros. Ai, muitas vezes, até perto do final do ano, eu me perguntava isso, será que eu fiz a escolha certa, sabe? Será que eu não tô errada? Porque você vê todos os seus amigos assim que ainda fazem cursinho, né? No cursinho, estudando, tendo aula o dia inteiro, tendo vários simulados. E aí você pensa, poxa, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu não tô errado? Mas eu falei, uma coisa que me motivava muito, assim, era ver a entrevista com aprovados das suas, assim, que eu via que estavam fazendo coisas parecidas com a que eu fazia e me dava uma certeza maior, assim, tipo, não, tá, vou continuar, sabe? Vai dar certo. Eu vou corrigir esses erros aqui, uma hora eu aprendo. Vou corrigir, vou errar de novo, devo corrigir de novo, que uma hora vai entrar na minha cabeça e eu vou conseguir acertar na prova. Mas assim, é um pensamento que infelizmente me acompanhou o ano inteiro. Foi a insegurança mesmo, né? Será que eu tô fazendo certo, sabe? Mas realmente sentia essa insegurança e no outro dia já voltar a estudar, voltar, né, ao ritmo, não realmente persistir naquilo, né? A estratégia. Aham. E assim, como foi sua nota esse ano que você estudou sozinha em casa? A minha média, né? Minha média Isso, do geral Enem. ficou 798, minha média geral, né? Sem o peso. E aí, com o peso, eu passava para várias federais, passei para muitas, assim. Eu escolhi a FRJ por uma questão de localidade, né? É boa, é maravilhosa, eu gosto, tenho assim, tive uns sonhozinhos de estudar lá na FRJ, mas eu passei para várias federais bem legais, assim, que eu iria também, sabe? Passei para todas aqui do Rio, então pude, pude escolher, sabe? É muito doido isso. Que eu não queria, eu só queria entrar numa pública, não precisava, assim, escolher, sabe? Mas minha nota foi bem superior, assim, porque no outro ano, minha nota foi 750. Minha nota, minha média, né? 100 pesos.
E no ano que eu passei foi 798. Quase Então, aumentou 50 pontos a bastante. mais. Exatamente. E a minha redação também, minha nota de redação, que eu acho que me ajudou bastante, né? No ano anterior eu tinha tirado 880 e esse ano eu tirei 980. Então, aumentei 100 pontos. Então, foi assim, foi realmente uma coisa que eu nem esperava que eu tirasse essa nota de verdade, assim, não, eu já estava tão acostumada com não passar que eu não esperava mais que eu ia ter uma nota assim, sabe? Sim, depois de um tempo já deixa de acreditar, mas você Sim, persistiu e mesmo assim, não tendo a melhor crença, às vezes com insegurança, você foi lá, continuou estudando e deu nisso. sim. E assim, olhando de fora, eu acho até que de repente sua nota de redação melhorou tanto também, porque você estava mais tranquila, dormia bem, então estava funcionando em ótimo estado, assim. Com certeza, assim, porque nos outros anos, assim, eu não tive essa tranquilidade. Eu chegava muito exausta no vestibular. Chegava super cansada de ter estudado muito. Então, acaba que no dia da prova, mesmo que você descanse nos dias anteriores, você tem uma carga emocional e sabe, de cansaço acumulada no ano inteiro, sabe? Para um dia. Então, sabe, é bem mais complicado de você fazer uma prova tranquilo. Eu acho que com certeza isso ajudou muito fazer uma boa prova. Sim. Sim, e aí, tá, então foi melhorando em termos de acertos, foi melhorando a redação, foi ficando mais tranquila, foi fazendo Sim. revisão com flashcards também. Com o Anki, nossa, o Anki foi incrível, assim, para mim. Foi realmente uma ferramenta de estudo que eu usei muito no passado e eu vou continuar usando, porque é incrível mesmo. Me ajudou bastante. E assim, para quem tá escutando, que dicas você daria, assim, que foram essenciais? Com certeza, ter uma estratégia de estudo ao longo do ano. Então, adotar uma estratégia que sirva para você, sabe? Para mim, foi provas anteriores, foi estudar por questões. Então, se você tá vendo que algo não tá dando certo, tem que sair, sabe? Tem que adotar uma outra estratégia, porque insistir no erro só vai fazer você postergar sua aprovação. Então, analisar sempre no começo do ano o que você está fazendo, colocar no papel e ver o que é melhor, sabe? E tem que ter coragem para sair do cursinho. Para alguns é melhor, né? Para algumas pessoas funciona melhor. E com certeza cuidar da saúde mental, eu acho que é assim uma coisa essencial para todos, né? Independente de estar fazendo vestibular ou não. Com certeza foi essencial para mim, né? Nunca dá para ter uma saúde mental perfeita, não dá, até porque ficar se cobrando isso também não é saudável, tipo, tem que fazer as coisas, não, tem que ir no seu tempo, tentar ter uma saúde mental legal, mas se não der também, tudo bem, sabe, é normal. É, e eu acho que é isso, assim, basicamente, e também uma coisa que me ajudou muito é não estudar tanto a ponto de ficar cansado, sabe? Não ficar estudando horas e horas e horas e horas seguidas e para no outro dia não conseguir estudar, né? E é uma coisa que eu fiz muito, infelizmente, em alguns anos. A ideia de não chegar à exaustão, porque às vezes até Exa- você consegue estudar mais, mas aí o preço a se pagar é passar 1, 2 dias sem conseguir. Exatamente, assim. E não vale a pena, sabe? Porque às vezes é melhor você estudar um pouquinho a cada dia do que você estudar um dia, tipo, 10 horas por dia e chegar o momento do ano que você não consegue, não aguenta mais. Já aconteceu muito isso comigo, assim, de estudar muito no começo do ano porque tá muito animado, tá aprendendo muita coisa, não sei o que, não sei o que. Aí chega no meio do ano você não aguenta mais. Você quer desistir, você quer, sabe, quer fazer outra coisa, quer entrar no SISU 2 para outro curso, sabe? Então, não vale a pena, tem que realmente fracionar o estudo. É realmente o que eu vejo que mais dá certo, assim. É difícil ter essa dosagem também. Você dosava assim pelas horas ou você sentia assim quando o seu corpo, ah, não, agora tá na hora já de parar por hoje? Eu sentia no corpo.
sabe? Eu sentia que ficava cansada. Principalmente quando você estuda por questões, você vai sentindo que você vai ficando cada vez mais cansada. Quando eu via que eu tava, tipo assim, cabeça já doendo, tava cansada pra caramba, aí eu falei, pô, estudei só 4 horas, mas tá bom, amanhã eu estudo, né? Amanhã eu estudo mais. Eu parava. Aí, com o tempo, assim, eu fui vendo que era mais ou menos essa minha média, sabe? De 4 horas e meia, mais ou menos. Assim, eu não delimitava um tempo, mas eu ia sentindo que eu ia ficando cansada e não insistia, não. Eu descansava. Sim, é bem de você não ser rígida consigo mesmo, com um padrão de fora, assim, não, você tem que estudar 8 horas, você tem que estudar 7 horas e você se entender. É muito importante isso mesmo, pra gente não se forçar a fazer mais do que o que consegue. Com certeza, com certeza. Até porque é melhor que você chegue na prova, tipo, com uma saúde mental melhorzinha, né? O máximo que você puder, do que chegar todo cansado. Você pode ter estudado o ano inteiro, mas chegar lá mal, não vai conseguir aplicar o que você estudou, né? E eu sou prova viva disso. No ano anterior eu tinha mesmo, sabe, eu tava super cansada, assim, eu não conseguia nem, às vezes não conseguia nem ler uma página de um livro, assim, de tão cansada que eu tava, sabe, de tudo. E eu lembro que eu tinha feito tudo do cursinho, assim, fiz tudo que o cursinho mandou, eu fiz, tudo. Redação, simulado, aula, tinha ido em todas. Então, chegou no final do ano, eu tava super cansada e eu acho que isso afetou muito meu rendimento nas provas, com certeza. Não vale a pena. Então, é isso que eu ia te perguntar. Você acha que se tivesse feito mais um ano, teria sido o mesmo resultado do ano anterior ou você teria aumentado também para 7, 9 e 8? Com certeza eu teria tido o mesmo resultado se eu tivesse ficado no cursinho, porque já tinha anos, assim, o mesmo resultado. Inclusive, em outros anos eu tinha ido melhor no Enem do que no ano de 2021. Que é muito doido, porque em outros anos eu lembro que eu fiz o cursinho, mas não tinha feito todas as tarefas, não tinha feito todos os simulados. E tinha ido melhor. Né? Pra mim não fazia sentido isso. Então, realmente, se eu fizesse de novo, eu acho que eu teria talvez até um resultado pior, não sei. Mas não teria passado, não. Eu acho que não. O ponto não é que o cursinho é ruim, é só que ele é útil até um certo ponto. Então, até você chegar, por exemplo, 70%, 80%. Mas daí a passar é mais difícil. Exatamente. Eu tive uma base fraca no ensino médio. Então, a minha base eu construí no cursinho. Depois eu fiquei no platô, né? Fiquei estagnada, não conseguia sair dos 70%. Esse ano eu acertava 70% no começo do ano, né? Nas provas anteriores. Então, eu tava num nível que eu não saía, não conseguia subir. Mas foi importante para eu construir a minha base. Mas depois disso, não conseguia evoluir. Sim, sim. Mas que bom que você teve essa ideia de mudar. Graças a Deus eu tive essa ideia, porque já tá cansada de tentar, né? Muitos anos e, nossa, hoje eu vejo o quanto isso foi importante. Mudar de estratégia, de ideia, com certeza. Então, assim, você tem amigos ainda lá no cursinho? Tenho amigos que ainda estão tentando, e alguns estão tentando há bem menos tempo que eu, né? Mas outros também resolveram estudar sozinhos, né? E também preferiram. Eles viram uma evolução também, né? Eu tenho uma amiga que viu uma evolução bem grande quando ela estudou sozinha, então acho que ela até vai continuar. Mas tem alguns que ainda continuam, né, no cursinho. Sim, mas agora você manda seu vídeo para todo É, mundo ver como sim. foi. Eu sempre falo, gente, olha, questões. Quando você vê que você já tá, assim, né, acertando uma quantidade ok, sabe? Foca muito mais em questões que conteúdo, porque você só vai economizar saúde mental e tempo e vai ser muito mais proveitoso, com certeza. Sim, inclusive nesse ano agora que você foi fazer o Enem, ano passado, você foi mais tranquila, foi mais leve, assim como foi? Foi muito mais tranquila, assim. Eu fiz prova numa sala também que foi bem tranquila. Eu faço prova na sala de TDAH, né, que eu tenho. Tenho déficit de atenção. E
E algumas vezes tem várias distrações na sala, né? No ano anterior aconteceu isso. De gente ficar passando, isso, nossa, atrapalhava muito. Esse ano foi bem tranquilo, foi tudo bonitinho, sabe? E eu fui muito mais calma para a prova. Então, tanto que até meus pais falam que eu tinha chegado tão zen na prova, eu não sei nem se é porque eu tava calma ou se eu tava anestesiada da prova, de tão cansada que eu tava, mas eu acho que era os dois, sabe? Eu tava muito tranquila, assim, falei, eu estudei, e eu tava citando até que uma quantidade boa de questões no final do ano, né, nas provas, então isso me deu um pouco de confiança, assim, de autoconfiança, né? E como foi agora estudar com TDAH, assim? É difícil, não é fácil, é uma coisa que eu descobri só depois de adulto já, mas que sempre me acompanhou na minha vida inteira. E ano passado foi um ano que eu tratei isso na terapia, tratei com remédio também, né? Em outros anos eu negligenciei muito o tratamento. E é extremamente necessário, sabe? Porque não dá pra você, assim, tem gente que até pode conseguir, né, driblar algumas coisas do TDAH sozinho, só que é mais difícil, sabe? E eu tava tentando fazer isso, falava, eu consigo focar aqui, consigo prestar atenção sozinha. E às vezes era muito difícil, sabe? Então, me cuidar pra mim foi essencial ano passado, foi uma coisa que eu fiz também. Cuidar disso. Sim, importante. Muito, nossa. E como foi quando o resultado saiu? Ai, nossa, sim, foi. Cara, eu não acreditava, assim, porque quando eu corrigi a prova, eu vi que eu tinha acertado o número ok de questões, eu nem lembro ao certo. Só que não tinha sido, tipo, o mesmo resultado que eu tava tendo nas provas anteriores ao longo do ano, eu tinha sido um pouquinho menos. Aí eu já fui negativa, já falei, não passei, não consegui, já era. Aí eu já tava meio triste, meio, sabe? Acho que não vou conseguir. Quando eu olhei o resultado do Enem, e assim, eu olhei, sabe, não tava muito ligando, porque eu achei que eu não tinha passado, achei que eu não ia conseguir. Então eu meio que entrei esperando o pior já no site. Aí quando eu entrei e vi minha nota, eu lembro que eu não acreditei, assim, eu peguei, eu saí da cadeira pra respirar, porque eu não tava acreditando. Falei, gente, eu não acredito que eu tirei essa nota de redação, essa nota de matemática. Não acredito. Eu fiquei assim, acho que eu fiquei uns 5 minutos sem acreditar, assim, eu fiquei em pé aqui no meu computador, eu fiquei assim, tipo, estática, sabe, sem saber o que fazer. Aí depois eu fui correndo, a primeira coisa que eu fiz, né, foi contar pro meu namorado, pra minha família, contei pra todo mundo, assim, gente, olha minha nota, meu Deus, tô desesperada aqui, não acredito. E aí depois eu fiquei fazendo vários cálculos, assim, no simulador de SISU, assim, peguei, coloquei minhas notas, vi que eu passava para FRJ, para vários, assim, que eu achava super legais. E eu não acreditava, assim, eu fiquei sem acreditar por horas, porque, gente, não é possível. Deve ter errado alguma coisa, porque não é possível. Fiquei muito incrédula, assim. E aí, quando saiu o Sisu, então foi a continuação da Pô, festa. foi, com certeza. Porque eu tava assim, né? Eu tava um pouco em dúvida se eu ia passar na de Macaé ou na daqui, que eu tava um pouco em cima da nota, né? E eu queria muito a do Fundão, né? E eu tinha colocado a de Macaé como segunda opção, que eu já tava. Já era certo que eu ia passar pra de Macaé. E tava feliz também se eu passasse lá, mas eu queria aqui. E aí, quando eu vi que eu passei pra cá, foi uma emoção, assim. Minha mãe me pintou. Minha mãe falou, deixa eu te pintar. Aí ela pegou, me pintou, eu tirei foto. E a gente ficou conversando um mó tempão sobre a faculdade, sobre como que ia ser. Foi uma felicidade absurda, absurda. Sim, nossa, eu posso imaginar. E você acha que esse ano de estudos assim, mais por questões, ele te prepara de alguma forma melhor para a faculdade? Com certeza, sim, porque a faculdade, né, assim, tem muita aula, mas depende muito de você, o estudo sozinho, né? Então eu aprendi a estudar sozinha, eu aprendi a estudar, principalmente eu que tenho déficit de atenção, aprendi várias técnicas que funcionam para mim, para minha falta de atenção, para conseguir voltar pro foco. Então eu consegui aprender muito de estudo, muito, muito, muito.
Foi um ano, assim, que eu realmente aprendi a estudar, aprendi a melhor forma para mim de aprender, e tenho certeza que para a faculdade vai ser, assim, essencial mesmo. Sim. E assim, sobre TDAH, como você se relacionava com redes sociais? Era complicado, porque eu, assim, eu nunca fui muito ativa em rede social, de postar, mas eu era muito viciada em mexer. Era muito viciada. E era uma coisa que me distraía muito rede social. Então foi o ano que eu realmente, assim, para mim o problema era o Instagram, o maior problema, né? Eu desativei o Instagram, vários momentos tava desativada a minha conta. Às vezes eu voltava, às vezes para ver alguma coisa de vestibular, às vezes uma live, para ver um post, mas já saía logo, porque para mim era uma distração realmente muito grande, assim. Um Instagram específico, que eu mais me era viciadinha, assim, de ficar mexendo. E também é uma rede social que me gerava muita comparação, sabe? Principalmente eu que, por ter TDAH, eu já achava que eu era menos, né, menos inteligente que os outros. Então já era um problema pra mim. E o Instagram só reforçava um pouco isso, sabe? Me comparava muito, muito com as pessoas que eu via. Então, pra mim, tirar essa rede social da minha vida melhorou 1000 vezes, assim, minha qualidade de vida e de estudo, né? Com certeza. Sim, olha só, muito importante a gente ter esse autoconhecimento e ver isso quando faz bem, quando faz mal. E Com certeza. tá, e aí você fez isso, mas agora, você vai usar, você não vai usar? Você já pensou sobre isso? Eu acho que eu vou usar um pouquinho agora, sim, mas quando eu ver que tá me fazendo mal de novo, eu vou tirar. Eu tiro sem medo, assim. Às vezes eu nem desativo, às vezes eu só tiro o aplicativo mesmo e pronto, já não entro mais, já tô tranquila. Mas por enquanto eu tô de boa, assim, tô vendo coisa de faculdade, vendo post de faculdade, né? Às vezes tem uns avisos lá que eu gosto de ver, né? Mas fora isso, assim, se estiver começando a fazer mal, eu já tiro. Sem remorso nenhum, já tiro logo. Então, para quem está te escutando, qual que é seu Instagram, se você tiver num período de usar? Carol de Machado, com D mudo, né? Carol de Machado. Uhum. Carol de Machado. Uma grande vitória, assim, você passar mesmo com TDAH e você ter persistido. Porque, assim, imagino que muita gente desistiria. Com certeza. Eu, assim, conheci muitos amigos, infelizmente, que desistiram no caminho, sabe? A maioria desiste, porque por motivos diversos, né? Cada um tem seu motivo. Mas a maioria, assim, que eu conheci foi por muito cansaço. É realmente muito estressante, sabe? E muitas vezes eu me vi nessa situação, mas eu tentei persistir de alguma maneira, porque eu só me via de medicina, só me via com medicina. Só me via desse jeito, assim. E agora valeu a pena? Nossa, valeu muito, assim, pra mim, esses 7 anos que eu passei, pra mim, não são nada, sabe? Pra mim eram, sei lá, 3 anos, pra mim, como se tivesse passado só isso, passa muito rápido, sabe? Claro que quando a gente tá no processo parece que é uma eternidade, um ano é uma eternidade, mas depois que você passa, tudo fica tão pequeno, sabe? Você fica, cara, valeu muito a pena, valeu muito, 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 Você muito conheceu os mesmo. amigos da faculdade já? Já conheci. A primeira coisa, assim, quando eu passei, né, foi procurar o povo dos veteranos. E eles já tinham feito post pra chamar os calouros. Eu chamei eles e já consegui entrar nos grupos de WhatsApp. A gente já se encontrou também. Ainda não começaram a semana de recepção, ainda não começou, né, vai começar dia 27. Mas a gente já se encontrou uma vez para se conhecer todo mundo, né? E, enfim, tá sendo incrível. O povo é muito legal, muita gente boa, sabe? Muito receptivo, os veteranos. Tô muito animada para começar logo. Ai, que bacana. Então é isso, muito obrigada pela entrevista. Obrigada, muito obrigada. É uma honra estar aqui com você, sabe? Porque eu sempre sonhei com esse momento, de verdade. É uma coisa que até me motivava.
que eu ficava imaginando ser entrevistada por você, sabe? Ficava, tipo, fingindo que eu tava conversando com você, imaginando altas entrevistas aqui com você. Então, uma honra estar aqui. Chegou a sua vez, né, de compartilhar a sua. E eu acho, assim, muito importante essa questão que você falou do cursinho, assim, de todo mundo se entender se tá funcionando, se não tá, e como mudar, como você fez. Muito bom isso. E, inclusive, uma dúvida que eu esqueci. Foi bom fazer o sniper de questões? Foi maravilhoso, foi assim, foi o que me deu direcionamento, né, para eu fazer as provas, né, as provas anteriores eu peguei meio que essa ideia de lá, todo o planejamento, tudo certinho, de A, de AB, de AC, sabe, tudo isso foi realmente, assim, muito importante. E também, né, o Circle, por exemplo, foi essencial também, porque eu sempre estava lá vendo, né, não me sentia tão sozinha, sabe, quando eu via as pessoas usando a mesma estratégia que eu, sabe, fazendo as mesmas coisas. Então, sempre quando eu tava me insegura, assim, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô na estratégia certa? Eu ia lá ver os posts, ou ia ver seus vídeos também no Sniper. Então, foi muito importante, foi muito bom fazer. Ai, que bom, fico muito feliz. Ai, muito, muito bom. Se você quiser ver o e-book com os assuntos que mais caem no Enem de graça, clique no link na descrição. É um match da TRI e incidência de matemática no Enem com a super estratégia de como estudá-los.